uma, Fábio. Primeiro, Tá. deixa eu me apresentar. A gente saiu falando, né? Isso, Tem a gente aqui gente que não foi nos conhece. falando. Meu nome é Camila Sacomori, eu sou jornalista, eu faço as redes e a comunicação da NACE. Estamos aqui com a Fábio Magni, especialista em sono infantil. Já é a nossa terceira live. Muitas outras virão porque esse assunto ele é meio inesgotável, porque Ele tem é muita inesgotável. dúvida. Muita dúvida. Cada família vai ter a sua particularidade, né? Tu tem Exato. os nortes, mas tu não tem como atender todo mundo assim dessa forma. E hoje a gente decidiu falar de crianças de 1 a 2 anos, com alguns tópicos até que eu publiquei no Insta, mas já veio uma pergunta que é como prolongar as sonecas do bebê, que está sendo na casa da ela, Melissa, de no máximo 30 minutos. Então ela O pergunta bebê até tem. se tem alguma relação com chupeta ou não. E ela tem alguma ideia da idade desse bebê? Ela falou 8 meses. 8 meses, tá. É. Geralmente, o bebê já começa a apresentar um pouquinho da questão relacionada a como ele adormeceu, né? Então, é Uhum. importante. Ele usa chupeta, ela relatou? Usa chupeta, aham. Usa chupeta, entendi. É. Então, às vezes pode acontecer, tá? Pode acontecer do bebê adormecer com essa chupeta, ele perder no meio do caminho e não conseguir colocar de volta. Então, Daí aos ele oito desperta meses, totalmente. exatamente. A ideia é tentar entrar no quarto antes desse bebê despertar para ajudá-lo a esticar um pouquinho mais o sono. Sonecas de 30 minutos até os 6 meses são muito comuns. Por mais que os pais lutem para fazer uma soneca maior, em muitos casos, eles até os Sim. 6 meses não amadureceram ainda para alongar essa soneca. Mas é importante que os pais intervenham quando ele dá a despertada para poder ajudar a retomar esse soninho. É essa ligação que ele precisa fazer, a gente precisa fazer agora manualmente e logo eles fazem automaticamente, mas é importante fazer essa intervenção e tentar entrar antes do bebê estar muito desperto, né? Tentar entrar no momento que o bebê ainda está bem sonolento para conseguir fazer essa emenda aí, digamos, de uma soneca com a outra. Porque na verdade o que é? O bebê faz um ciclo de sono, termina e não tem o auxílio. Então ele tá precisando daquele auxílio. A tendência é a gente fazendo de forma mecânica, ele automatize logo, logo. Mas a gente precisa ajudar e constantemente, com bastante consistência. Não é tarefa fácil. E claro, outra coisa é ver se esse bebê está dentro de uma rotina adequada para a idade dele. O que seria uma rotina adequada? Eu leio, como tu falaste, Camila, eu leio particularmente a família, né? Qual é a rotina dessa família, qual é a dinâmica dessa família. Mas, em média, nessa idade, o bebê faz 3 sonecas ainda. Em média, Uhum. e é o período de migrar para 2. Então, alguns migram aos 9, outros migram aos 10, dependendo do bebê. Ela provavelmente vai precisar de 3 sonequinhas ainda, né? Porque se ela tá muito curtinha, talvez precise de mais tempo de sono. Uhum. Essa faixa etária que a gente se propôs aqui, que é de 1 ano, qual é o marco de 1 ano em relação ao sono? Então, essa é uma pergunta muito boa e é uma idade que eu amo trabalhar. Amo todas as idades, mas Aí, essa nenê de 1 ano é idade muito fofo, é meu muito Deus. fofo, cheio de dobras, cheio de... Ai, coisa mais fofa. Ele é Começando muito a fofo. caminhar, assim, Exato, então aí está o nosso grande ponto. O primeiro ano ele é cheio de marcos, né? Ele é cheio de momentos do desenvolvimento que vão dar uma agitada no sono. E geralmente eu começo a firmar minha cabecinha, agora eu consigo olhar para todos os lados. Eu não sou mais aquele bebezinho que fica paradinho e não mexe quase nada. Agora eu consigo sentar. Então, eu também agito a minha noite, porque eu vou lá durante a madrugada e às vezes os pais me relatam, Fábio, eu olho na babá eletrônica, tá ele tentando se erguer para sentar. O mesmo acontece com aquele bebê que começa a ficar de 4 para caminhar, para engatinhar, desculpa. Quando engatinha, dá uma sacudida lá no nosso sono da noite, mas a tendência é passar. Então, um grande marco, para mim, um deles e um dos principais é o caminhar. Quando o bebê começa a caminhar, existe uma questão que é a ansiedade de separação. Eu não sei se vocês já notaram, mas o bebê começa a caminhar e ele olha para trás para ter certeza que os pais estão ali. então Então, ali. na verdade, assim, eu quero só ver agora, porque aos 8 meses foi a primeira vez que ele teve o contato com isso, com a ansiedade de separação. E quando a gente lê na internet, parece que acontece aos 8 meses, elabora e passa. Mas, na verdade, a ansiedade de separação, ela está presente
na nossa vida, o tempo inteiro. Quando a gente vai mudar de trabalho, quando a gente vai mudar de casa, nós sentimos uma certa ansiedade, que é a gente desvincular daquilo que a gente está acostumado e que nos traz tranquilidade. Então, quando a gente tem um bebê que começa a caminhar, ele reativa essa ansiedade de separação, porque agora ele tem uma autonomia maior. Então, isso vai balançar bastante toda a questão psicológica, toda a questão física, ele vai querer se testar e, principalmente, ele vai precisar de tempo para se testar. Então, um dos pontos que balança bastante o soninho entre 1 ano e 2 é um dos principais, o caminhar, porque acontece toda essa movimentação interna no bebê e ele agora está precisando, inclusive, a questão do equilíbrio. Se a gente for parar para pensar, é incrível. Quando a gente quebra um pé e vai tirar o gesso, a gente fica com medo de andar. Imagina com eles, né? Então, é legal lembrar de todo o desenvolvimento físico, todo o desenvolvimento psicológico, porque são eles que vão nos ensinar e nos falar sobre esse nosso sono. Então, não é à toa que eles começam a acordar mais durante a madrugada também, quando começam a caminhar. Esses saltos todo, Camila, eu acho super importante falar, eles acontecem e eles tendem a passar, tá? Então não é um salto de desenvolvimento que vai ficar para o resto da vida, não deveria. O que acontece é, numa evolução normal do sono, o bebê começa a esticar cada vez mais horas noturnas, né? Faz a primeira etapa de 3 horas, quando é recém-nascido, depois com 3, 4 meses já faz 4, 5 horas, e aí vai fazendo 6, e assim ele vai aumentando gradualmente. Chega um salto de desenvolvimento, como o nosso caminhar, por exemplo, a tendência é voltar atrás. É o bebê acordar algumas vezes. Então, se esse bebê está num desenvolvimento legal do sono, e lá com 1 ano ele já está esticando 7 horas, 8 horas e até noite completa, porque a gente já pode esperar noites completas com essa idade. Noites completas, não noites perfeitas. Acho bem importante frisar isso, né? Tem uma distinção. Exato, porque as noites completas a gente pode esperar até que venha uma dentição e tudo acontece de novo. Não é aquela noite que o bebê nunca mais vai acordar, porque isso não existe na nossa vida. Nós ainda, na nossa idade, às vezes a gente acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir, principalmente na quarentena. Então, para a gente voltar lá no nosso caminhar, toda essa questão acaba afetando o nosso soninho. E aí, o que acontece? A tendência é quando esse bebê precisa de ajuda no salto de desenvolvimento, os pais criarem estratégias novas para acudir esse bebê. Ao invés de acudir com a estratégia de sempre, que sempre deu certo, a gente quer resolver tão rápido a situação da noite que a gente vai lá e faz alguma coisa. Eu não sei, vamos dar um exemplo. Às vezes eu já tive famílias que disseram, não, aí se eu boto de lado, boto um bichinho no meio da perna e fico batendo na bundinha, dá certo. E aí isso vira o ritual do sono. O bebê começa a dormir só dessa forma, porque ele entendeu e rapidamente eles aprendem, assim como rapidamente eles vão regredir no sono, eles aprendem que é ali que eu tenho que dormir, é dessa forma que eu tenho que dormir. Então é importante a gente cuidar nesses saltos, acolher o bebê sempre, sempre acolher, mas cuidar para a gente não criar 1000 estratégias que acabam se tornando a cultura de sono desse bebê, né? E sempre lembrando, com 1 ano eu já atingi o marco neurológico de siminar, que eu atinjo lá ao redor dos 9. Isso é uma baita evolução do nosso sono. É quando eu já consigo retomar alguns despertares sozinhos e já consigo alongar bastante tempo de soninho. Então, várias mães me perguntam, né, o que é o esperado para esse sono de 1 ano? Eu esperaria muitas noites boas e tranquilas de sono e algumas noites com 1 ou 2 despertares, mas pontuais. A gente já pode esperar, gente, um bebê dormindo por mais tempo, por mais que ele mame de madrugada. Então, se ele ainda mama de madrugada, ele vai acordar, vai mamar e vai retomar o sono, mas ele precisa fazer a primeira etapa do sono longa, que é onde a gente faz mais sono profundo. Então, ali das 8 até as 3, esse bebê já pode dormir tranquilamente direto, das 8 até as 4, se não a noite completa, tá? Então, a noite mais tranquila. E quanto às mamadas noturnas também, que eu acho que a gente tinha falado, né? As mamadas noturnas nessa idade, se o bebê já fez a introdução alimentar bem feita, se esse bebê já está conseguindo ter mais autonomia em relação às mamadas da madrugada, não tem por que a gente manter. E principalmente se esse bebê está crescendo e ganhando peso. Eu sempre peço para os pais perguntarem para o pediatra
se está autorizada essa retirada de mamada. Se tiver autorizada, a gente vai trabalhar. Alguns bebês que estão perdendo muito peso, eles ainda sustentam muito nessas mamadas. E também é um ciclo, né, que acaba viciando. Então, o bebê mama de noite, à noite, e acaba não fazendo a introdução alimentar legal também. Porque ele não está dormindo bem. Quem não dorme bem não aprende. Literalmente, é direto, né? Eu preciso dormir bem para aprender. Nós adultos, quando a gente tem uma noite ruim de sono, não adianta a gente parar para ler um livro no outro dia, porque a gente vai esquecer de tudo. Então, o bebê é a mesma coisa. E a introdução alimentar é um baita aprendizado que esse bebê precisa estar descansado para fazer. Então, quando ele tá feito, tá bem feito, o bebê tá comendo bem, mamando de dia, uma mamada noturna, digamos assim, então tá certo, ele não precisa mamar 4, 5 vezes à noite. Não precisa mesmo, gente. Essa é a hora do caminhar que o bebê precisa dormir, descansar, para poder retomar o dia cheio de energia o dia seguinte. Sim. Tem até uma expressão, né, de a mamada anterior a ir dormir, a mamada dos sonhos, não tem? Essa Tem. expressão de aí tu enche o tanquinho para aguentar a madrugada inteira, assim, ficar Ex acordando, né? Exato, exato. A mamada dos sonhos, ela é interessante, o que que ela é? Ela é uma mamada. O meu bebê, digamos, se ele dorme às 8. Aí eu vou até o bebê às 11 para colocar e dar um mamar. Esse bebê não desperta. Mas o que que acontece? Até uma mãe falou sobre isso na outra live. Ela disse, mas se eu dou a mamada dos sonhos, ele vai até... Se eu não dou, ele vai até as 2. Se eu dou, ele vai até as 6. Então, o que que eu aconselho? Eu aconselho sempre a não dar num primeiro momento, a esperar o natural acontecer. Espera ver se esse bebê... E essa mamada dos sonhos, ela deveria ser lá no começo. Ela não deve ser aqui com 1 ano, né? Então, se tá acontecendo, a gente às vezes tem um bebê que estica, por exemplo, das 8 às 2, naturalmente, sem eu dar nada no começo. Então, eu prefiro que vocês acordem às 2 e deem esse mamar para que ele siga depois até às 6, 7, do que os pais ficarem acordados até às 11 esperando para dar uma mamada. Isso é uma das questões que a gente não se dá conta. E depois os pais vão acordar às 6. Então, a das 11 às 6 são 7 horas, até tá razoável. Mas tem bebês que uma mamada das 11 acabam despertando às 5. Então, não é uma mamada que, se não for por perda de peso ou alguma questão maior, que eu indico. Eu indico sempre tentar seguir o natural, porque geralmente ela não faz efeito no sono. Poucas vezes ela faz. E às vezes ela faz o contrário. Esse bebê, do exemplo que eu dei, que dormia das 8 às 2, mas a mãe resolveu dar uma mamada às 11 para ele ir até às 6, esse bebê vai começar a instalar essa necessidade no reloginho biológico dele de às 11 horas Às ter 11. uma comida, ter uma alimentação, um mamadão. Então eu acho que sempre é importante a gente tentar o natural. Se não der, aí a gente pensa de outras formas. Sem falar que tu tá gerando um efeito de bola de neve, porque tu tá mamando, vai sujando a fralda, aí tu troca a fralda, o neném acorda de vez, aí tu não consegue fazer dormir, e aí tu vai, quando vê já é alta madrugada, né? Tem isso. Exatamente, Eu me exatamente. lembro que eu não sabia se trocava a fralda ou não trocava, né? Porque o neném vai Exato. ficar desconfortável, tu espera, faz, não faz. Bah. Não, não é fácil. E eu acho que outro ponto, Camila, do 1 ano, é a gente lembrar aquele primeiro período, tá? Esse primeiro período do sono é onde o bebê tem o sono mais profundo dele. Então, Quanto tempo dura? Geralmente vai até umas 3 horas da manhã, a gente faz mais sono profundo até umas 3 horas da manhã. E depois a gente começa a fazer mais sono dos sonhos. Então, lembra que a gente falou sobre o terror noturno? O terror noturno geralmente acontece na primeira etapa da noite, porque é onde ele tá mais tempo em sono profundo. E aí depois as questões com o sono dos sonhos, os transtornos do sono dos sonhos vão acontecer depois lá da metade da noite em diante. E é por isso que muitas vezes é difícil a gente manter também uma retomada de sono às 5 da manhã quando o bebê acorda. Porque ele já está em sono leve, ele já fez 8, 9, 10 horas de sono. Então não é fácil retomar esse soninho, não. Mas deixa eu só falar sobre aquela primeira etapa do soninho que eu acho importante. Aquela primeira etapa do sono do bebê, ela precisa ser alongada. E é aqui que a gente precisa trabalhar. Então, o meu filhote de 1 mês consegue esticar 4 horas. Se ele já consegue esticar 5 aos 3 meses ou aos 4, 5 meses, por que que eu vou, quando ele acordar às 11 ou às 10, dar uma mamada? Por que que eu não vou acolher esse bebê no colinho
não tem problema, e vai ajudando a esticar esse período em que o meu corpo autoriza não mamar. Em que o meu corpo autoriza, não preciso mais dessa mamada. Então a tendência dos pais é sempre voltar para a mamada, porque às vezes é a única maneira que a gente vê e que a gente ensina o nosso bebê, principalmente, de dormir, né? Então é só com a mamada. Se esse bebê conhece uma outra forma de adormecer, esse bebê já amplia o horizonte dele em relação ao sono. E aí vai ficando muito mais tranquilo, sem dúvida nenhuma. Sim. Alguém antes perguntou se a gente fez de 0 a 1 ano, a gente fez, na verdade, de recém-nascido. Eu mando o link pelo inbox, é só me pedir que tá no YouTube. Vou seguir a nossa pauta aqui. Vai lá. Eu acho que isso do caminhar tem a ver com o berço, né? Que a criança já fica toda sapequinha querendo pular. Quando que se faz a transição do berço para uma caminha baixa? Tem alguns Ótimo. berços até que regulam alturas, não precisa necessariamente, né, passar adiante o berço e fazer a caminha, né? Claro, claro. Camila, eu indico sempre observar cada bebê. Alguns bebês são bebês mais passivos, são bebês que não vão ficar escalando o berço, mas outros bebês são mais ativos. E a tendência deles é sim escalar esse berço durante a madrugada. Por quê? Porque eu tô muito sapeca agora, eu já sei de tudo, já posso pular de um lado para o outro. E eu já tive casos de mães chegando até mim relatando que o bebê pulou pro trocador, e do trocador pulou para a cama auxiliar. Isso acontece, isso é com frequência. E assim vai. E esse bebê, ele acordou machucado, inclusive. Ele acordou com um pouquinho de sangue no rosto. Graças a Deus não foi nada demais. Mas são situações que a gente deve prevenir. Então, eu sempre aconselho, pelo menos até 1 ano, ficar no berço. E depois fazer mudança para caminha. Se possível, sempre caminha baixa, não de solteiro. E indico baixa mesmo, não. A montessoriana pode ser uma opção, sim, mas agora a gente está entrando no inverno. Então, dependendo do lugar que a pessoa está e do clima que a pessoa está, eu não indico a montessoriana. Porque se é por exemplo, Nordeste, maravilha, não tem problema algum. Mas Porto Alegre, a gente entrando no nosso frio de 5 graus à noite, o frio fica na parte de baixo do quarto e o calor fica na parte de cima. Então as camas evoluíram para ficar, para os pezinhos, para que a gente não tenha o frio do chão direto na gente. E essa é a questão da cama montessoriana. Então eu sempre aconselho um pouquinho mais alto, um pezinho pequenininho, para que afaste do chão, pelo menos. E aí mesmo assim, sim, a gente dá autonomia para a criança, com tapetinho EVA ao redor. Isso é maravilhoso. Vai depender de cada quarto. Tem um monte de apartamento aqui em Porto Alegre com carpete, cortinão pesado. Exato. Né? Exatamente, mas eu indico ao redor disso, né? Começou a caminhar, sim, ou começou uma vez, viu o bebê botando a perna para cima no berço, já tira. Já tira e já faz a minicama, porque a maioria dos berços vem assim mesmo hoje em dia, né? Eles, sim, vêm com minicama. Tem que cuidar a questão de algumas minicamas serem muito altas. Elas já vêm na altura de uma cama de solteiro. Então, se eu vou transferir esse bebê de 1 ano para uma altura de cama de solteiro, isso pode ficar um pouco perigoso. Por mais que a gente coloque EVA e coloque um monte de outra questão de segurança, eu indico sempre, assim, que uns 10 centímetros do chão, um pouquinho mais, nada mais do que isso. Porque eu já fui numa casa que eu fui que era alto. E às vezes são marceneiros que fazem. Né? São os marceneiros que a gente contrata, que vão fazer, e eles não têm a certificação do Inmetro. Então é importante a gente sempre buscar essa certificação também, porque isso garante uma segurança para o nosso bebê. E se for fazer com marceneiro, que também são móveis excelentes, procurar a altura da certificação e pedir para o marceneiro fazer nessa altura. Sim, tamanho certo. A Carol, pediatra, está comentando aqui, prevenção de acidentes, né? E exato, como tem, Carol, das crianças se jogando do berço, né? Exato, Carol. Eu já tive um bebê que tinha... uma criança que estava com umas questões noturnas, mas a mãe chegou até mim depois desse acidente. E ele foi parecido com aquele outro menino, só que ele teve um acidente mais sério e ele não chorou. Ele acordou na cama de solteiro, onde a mãe ficava para ele dormir no berço, a mãe ficava na cama de solteiro, a mãe ia pro quarto dela depois. Ele acordou dormindo ali e tinha sangue no travesseiro. A mãe ficou apavorada. Desesperada. Então, tem que prevenir acidentes, gente, sem dúvida nenhuma. Sempre confiram. Eu comprei uma grade para proteger a cama do meu filho que segura mesmo? Ou é uma grade que ele encosta e a grade faz assim? Isso é fundamental, sim, sem dúvida alguma.
É. A gente falou também do caminhar, a relação entre o caminhar e o sono, e agora a relação entre a dentição e o sono, né? Eles acordam muito quando tá nessa fase, Aí a Carol que vai, erupção com aí os a dentinhos. gente vai ter que procurar a Carol. Aí a gente vai ter que É, procurar a Carol. Eu sempre indico para os pais, tem bebês que nascem os dentinhos e como se nada tivesse acontecido. Tem outros bebês que têm uma sensibilidade maior e eles reagem demais a esses dentinhos. E quando acontece isso, eu sempre peço para os pais procurarem um pediatra, para o pediatra orientar alguma questão que possa aliviar. Claro, né? Aquelas que a gente já conhece sempre, os mordedores, o gelinho, tentar ajudar. Mas tem bebês que tem, dependendo do dente, dá uma dor muito forte. Então, nesse caso, eu sempre indico aos pais tentar buscar ajuda do PED, que o PED vai ajudar nesse momento para orientar melhor. E a gente tentar acolher o máximo possível esse bebê, porque ele está em dor, né? Ele não está sim, acordando por uma questão comportamental. Então, isso que eu acho importante. E tentar acolher sempre daquela forma, né? Tentando mostrar que existe um acolhimento que não é só o peito se ele acordar de hora em hora. Podendo mostrar que existe o colinho, que existem outras formas de tranquilizar, para que ele possa se tranquilizar no nosso colo e com nossa ajuda também. sim. Entraram duas perguntas antes, eu vou começar pela mais recente aqui. O bebê de 4 meses que ainda mama de 2 em 2 horas, mesmo o pediatra dizendo que ele não precisa mamar. E a mãe acaba dando, né? E a mãe, E porque como eles se choram resolve essa muito, né? equação? Claro, É, eles choram, é. eu acho que Vai eu fazendo vi a pergunta. gradual. Tu viu a pergunta? Vivi a pergunta. A mamada, os 4 meses, eles são um momento bem interessante do soninho. É quando amadurece o nosso sono e a gente começa a deixar de fazer um sono como o sono do recém-nascido e começa a fazer um sono mais maduro, parecido com o nosso. O ciclo de sono fica então igual ao do adulto num tempo menor. E o que acontece é que o bebê começa a ter mais consciência desse momento do adormecer e ele começa a ter mais despertares durante a madrugada. Eu sempre indico que os pais tentem amamentar o máximo durante o dia, porque isso é um ponto super importante, e que os pais também, durante o dia, consigam apresentar outras formas de tranquilizar, para que esse bebê consiga tranquilizar também à noite de outra forma. Se toda vez que o meu bebê chora, eu vou direto para o peito, como que esse bebê vai aprender que existe outra forma de tranquilizar? Então, é uma construção importantíssima na vida psíquica desse bebê. Ele precisa, à medida que ele vai crescendo e vai tendo ferramentas, estrutura para se acalmar, ele vai com a nossa ajuda ainda, porque eles não se acalmam sozinhos, né? Então, não é deixar lá e chorando, porque isso não faz sentido. Não. Ele ainda não tem essa ferramenta, mas ele precisa entender que ele pode acalmar de outra forma. E a ferramenta é a gente que dá. A ferramenta é a gente que apresenta. Então, eu posso ter um bebê de 4 meses que consegue entender que se ele mamou a 1 hora, agora não precisa mamar de novo, ele pode, e ele está incomodado com alguma coisa, calor, frio, uma fralda suja, eu posso tomar conta disso e acalmar de outra forma. Mas tem algumas mães que só acalmam o bebê no peito. Só, 100%. E isso vai passando de meses para anos e esse bebê continua sempre durante o dia e noite só conseguindo acalmar no peito. E aí não é o bebê. É isso que eu quero dizer. E essa é aqui que eu queria chegar. Não é o bebê, é o que a gente apresentou para ele, como a gente pode se acalmar e como a gente pode se tranquilizar. Então, o bebê de 4 meses, ele está chegando nesse momento agora, que é o momento em que a gente pode ir apresentando durante o dia essa tranquilidade de outra forma, para que à noite, pouco a pouco, ele vá aceitando. Mas não esquece, a Dani está aqui para garantir, ó. Não, e a Dani A Dani do novamente. amamenta, gente. É. Exato. Não esquece de trabalhar as mamadas do dia. Isso é o mais importante. A gente precisa lembrar que o nosso sono vai acontecer à noite. E a gente precisa jogar nossa alimentação para o dia. Então, quanto mais eu amamento durante o dia, menos esse bebê vai precisar durante a noite. E mais ele vai conseguir esticar horas. Mas olha, essa mãe que perguntou isso, existem várias questões envolvidas, né? Vários outros pontos que estão ao redor disso. Eu não vou me focar muito porque a gente está falando mais de bebês mais velhos, mas eu acho importante lembrar desse ponto da amamentação e do conseguir se acalmar de outra forma. Tá. Ela perguntou ali, acho que dá para chamar a Fábio em box trocar uma ideia, né? De formas de tranquilizar.
Até, Fábio, tu podia gravar um vídeo só da forma de tranquilizar, né? Com certeza. Chiado, Exato, colo, exato. E para mãe que demonstrar. amamenta, Pega uma bonequinha. não tô com Tu meu tem a filho boneca aqui. aí? Não tá lá do outro lado, senão eu vou A ter que minha sair daqui boneca tá lá na agora. Nasce pro pessoal usar lá. E tu sabe que minha boneca é um boneco que eu costurei pro meu filho quando ele era Ai, que pequenininho. demais. Então é muito fofo. Mas eu gosto de botar o bebê pra frente, geralmente no braço direito. Botar ele pra frente e dar uma balançadinha nele. Porque se a mãe, que tem o peito, que tem o cheiro, que tá com tudo completo ali, buffet livre, ele vai ficar aqui, ó, no meu peito, mas eu não vou dar uma mamar, isso, ele não vai entender nada disso. Mas espera aí, o que eu tô Não. fazendo aqui? Tá o cheiro, tá tudo pronto, por que que eu não vou? Então, tentar acalmar de frente é uma das possibilidades. E geralmente a gente vê Sim. muitos pais, né, os homens, colocam o bebê aqui no bracinho e ficam dando uma agitadinha, uma balançadinha aqui, né, para ele ir acalmando. Então, esse é um ponto bem legal. Ai, não me disse que travou agora. Tá me ouvindo? Faltando. Tá, deu uma travadinha? Deu, mas eu tô aqui ainda. Deu? Ah, então tá. Eu A acho que mãe nós vamos colocou. para. Qual a É, outra forma de tranquilizar além do colo? Um isso. bebê de 4 meses ainda é colo. É, Ainda é sim. colo, né? Ele precisa de colinho para tranquilizar, porque esse bebê ainda não consegue retomar o sono. Alguns conseguem, mas outros ainda precisam desse colinho para dar uma tranquilizada. A outra forma, que também é interessante, é tentar tranquilizar no bercinho com a mãozinha para ajudar. Mas aí tem que ter toda uma proposta já montada e já criada para que esse bebê aceite esse tipo de conforto, né? Ele não vai aceitar se a gente apresentar do nada. Então precisa ter toda uma rotina montada ao redor disso, e o colo nessa idade é uma das maneiras de tranquilizar. Né? Não é ele ainda não tem a habilidade de se tranquilizar sozinho. Lembrem disso, que é bem importante. Estamos indo para 14h30 já. Eu acho que a última pergunta é da Pati Rossi. O que fazer se o bebê de 1 ano não quer dormir sozinha? Ela diz que coloca no berço dormindo e a nenê fica, mas se colocar meio sonolenta, ela dá aquela acordada, né? Tem até uns memes disso, né? Os pais colocando o nenê no berço como se Pum, fosse uma bomba atômica, assim, e quando sai, bum, o berço tem espinho. e o berço tem espinho. É. É a grande Nesse frase. caso, é. Nesse caso, o que é interessante, Paty, é o apresentar. É o que eu falo. A gente não precisa deixar o bebê no berço chorando sozinho para ele aprender a dormir no berço. A gente precisa apresentar essa possibilidade para ele. Apresentar com consistência. Não adianta a gente apresentar um dia, e isso é muito comum. Os pais, quando chegam até mim, não, mas isso eu já tentei, isso também, isso também, isso também. Às vezes eu faço uma proposta de sequência, assim, mas isso tudo eu já tentei. Mas qual a consistência dentro disso? Precisa ter consistência. Então não precisa deixar o bebê chorando, mas a gente precisa criar o ambiente. E, Paty, é preciso entender em que rotina esse bebê tá. Se ele tá indo muito cansado, se ele tá indo sem sono pro berço. Esse é um ponto também importante para a gente entender o porquê que ele não tá adormecendo ali. Então é importante apresentar. Apresenta, não deixa de apresentar e tenta ajudar dia a dia a tranquilizá-la ali mesmo. Se precisar de um colo, vai ter colo, sem problema algum, mas o importante é esse bebê também entender que existe uma sequência para ele aprender isso. Ele não vai aprender de um dia para o outro, tá, gente? E às vezes ele faz uma semana super bem e depois volta atrás, e aí a gente já diz, não, não funciona mesmo. Então é importante ter consistência como a amamentação. Quando não tá dando certo, a gente chama alguém para nos ajudar na amamentação. E é na consistência, porque tem mães que, olha, que passam um sofrimento com a amamentação e depois que vem uma consultora e ajuda, aí sim, mas mesmo assim é um tempo de aprendizado que o bebê tem para amamentar também, para aprender a mamar e para a mãe poder apresentar o mamar para ele. Então, assim como lá no mamar a gente precisa aprender, a dormir é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mas eles não aprendem sozinhos, a gente tem que apresentar. Ou a Fábia Como eu ajuda. falo, como eu falo, como eu falo, meu Deus do céu. Tá tudo certo. Eu acho que de perguntas aqui encerramos. Tem uma outra coisa que para encerrar mesmo, dar essa dica de que quando tu dorme num lugar e tu acorda no outro, quando tu tiver o teu micro despertar, tu realmente vai despertar para valer, né? Então, de Exatamente, sempre dormir no lugar onde vai continuar o sono, né? Não ficar naquele troca do exatamente. carrinho pro berço, da cama do pai para cama
sabe? Exatamente. Isso é Tem isso, super né? importante, Camila. Isso é super importante. Se nós dormimos na nossa cama e acordamos no sofá, a gente vai levar um Hum, susto. E os bebês sim. também. Então é por isso, não sei se vocês já notaram que às vezes a gente muda de ambiente, a gente vai dormir na praia e acorda e leva um susto. Onde Porque eu tô, assim, onde é que eu tô? é, Paralisa. Porque o ambiente do sono do adulto ele já está super instalado na cabecinha dele. Qual é o ambiente do sono do bebê? Né? E ele precisa entender isso. Qual é o meu ambiente de sono? Onde é que eu durmo? E como que eu vou retomar o meu sono na madrugada se eu durmo num lugar e desperto no outro? Então, esse é um pensamento bem legal para construir um soninho saudável e para entender que sim, eles precisam dessa ajuda, mas eles precisam ter um ambiente favorável a isso também. Né? Não adianta a gente colocar no berço para dormir no berço se esse bebê tem uma rotina ruim. Não adianta o bebê adormecer no berço e o quarto está a 34 graus. Não adianta. sim. Então há uma combinação de dia e noite que precisa encaixar. E é essa combinação que a gente tenta trabalhar nessa análise individual que se faz, né? Qual é a rotina, quantas sonecas, tem bebês de 8 que fazem duas, tem bebês de 8 que fazem três, e os bebês de 1 ano, geralmente depois de 14 meses, até os 18 meses, eles vão mudar de duas para uma. Então é bem interessante também aí lembrar desses bebês dessa idade. Sim, a gente acabou não falando de soneca, nós já estouramos o tempo, mas sabe o que que eu lembrei? Que nessa fase de 1 a 2 anos, a minha filha dormia muito no carro, ela pegava no sono com o carro em movimento, aquele Exato, balancinho. E aí eu ficava exato. naquele dilema que muitas mães aí eu sei que também tem esse dilema, né? Todas. Tira da cadeirinha e leva para, sobe, né, para o apartamento, leva para casa, ou fica ali mais um pouco no carro resolvendo a tua vida pelo celular enquanto o neném dorme no bebê conforto. Isso tudo é porque nós somos mães modernas e temos celulares onde a gente pode seguir trabalhando, né? Então a gente Sim, deixa o bebê dormir no bebê conforto. é, Mas é isso é. aí, é exatamente isso. Depois de 1 ano, esse bebê que tá caminhando, é muito difícil fazer soneca. Não é fácil. O bebezinho que tá engatinhando, ele engatinha, gasta energia, a mãe pega no colo e já amolece. Derruba. Mas o que está caminhando, ele diz: não, eu vou seguir a minha vida aqui, me deixa, eu não quero saber de dormir. Então é importante ter um ritualzinho de sono também para a soneca. Criar um momento para tranquilizar esse bebê, para entrar no quarto, porque a gente tende a entrar no quarto e ele não dormir. E o que que o carro faz? Ele faz essa tranquilização, né? Ele vai tranquilizando o bebê, até a gente. Se a gente está lá num avião, num Sim, ônibus, a gente vai naquele balancinho e vai capotar. Então é importante isso, é, sim, é importante manter as sonecas, né? Aos 2 anos, geralmente o pessoal já quer tirar, mas é importantíssimo. E aí, com 2 anos, é pior ainda para fazer a soneca. É mais difícil, o bebê tem muita autonomia, né? Já uma criança, já não é mais um bebê, e aí sim a gente precisa de uma ajuda, né? E aí muitos pais acabam usando carrinho, usando, não sei, o balancinho da rede. E é um momento que eu digo, olha, aos 2 anos, talvez a gente precise de algum auxílio, sim, né? Se esse bebê não sabe dormir na caminha dele, talvez vá precisar para dormir a sonequinha um auxílio, mas que o sono da noite seja mais autônomo. Aos 2 anos eu já posso esperar uma noite muito tranquila, com noites, né, de pico de crescimento, de salto de desenvolvimento, mas que a maioria seja tranquila, né? E lembra, tranquila, não perfeitas, né? Porque noites perfeitas é o que a gente não pode vender jamais. é verdade. Ah, chegou mais uma sugestão para fazer uma live para as mães de primeira viagem. Ah, E ótimo. as questões do sono e mamar de noite, é. Eu já estou quase Ah, propondo aqui ao vivo, porque eu sou assim, né? Eu falo aqui ao vivo, tá? Aí vocês tudo tem que cumprir. A Dani com a Fabi, para falar, tá me ouvindo, Dani? Dá um sinal de vida aí. A Dani com a Fabi olha, para falar de amamentação e sono, porque olha como apareceu, eu até anotei aqui uma pergunta, desmame é, noturno quando começar. Ah, foi uma pergunta que a gente não conseguiu responder ali. Então, assim, tá super conectado. sim, Pelo visto, aparece muito. total, Então, total. tá Podemos lançado o fazer, desafio aí. com certeza. Se a Dani Ó, tiver aqui, ó, choveram coraçõezinhos aqui do tu lado já, viu? então é porque gostaram. Eu acho bem interessante, porque amamentação e sono, Camila, tem muitos pais que acabam, e muitas mães que eu chego na casa e já estão introduzindo fórmula, porque acreditam que esse bebê não consegue mamar e a mãe não tem leite. Só que esse bebê está com sono.
sono. Ele não consegue mamar porque ele não tem energia para mamar. E quando a gente resolve a questão do sono, esse bebê engata nessa amamentação lindamente. Então, E por isso, vice-versa, quando resolve a amamentação, o sono também vai ficar melhor. sem dúvida Vocês nenhuma, estão super interligadas, tá? quando os pais me ligam e dizem que tá com uma dificuldade em amamentação e é um bebê recém-nascido, eu sempre digo, não, primeiro uma consultora em amamentação, depois a FAB. Porque se esse mamar não estiver bem resolvido, não há santo que vai fazer esse bebê dormir. Então ele precisa mamar bem, ele precisa suprir a necessidade dele calórica e sempre fisiológica, estando 100%, aí a gente trabalha o soninho. Né? Que nem suspeita, tô com suspeita de alergia à proteína do leite, tô com suspeita de refluxo. Primeiro dá uma olhada, termina, faz o diagnóstico ou não com o médico, e depois que tiver ou em tratamento ou sem diagnóstico, não era isso, era outra coisa, aí sim a gente começa. Então é sempre fundamental que o bebê esteja fisiologicamente bem, né, mamando bem, comendo bem, quando já está em introdução alimentar, para que a gente possa fazer. Às vezes eles não estão comendo bem, só estão mamando com 1 ano. Então, o trabalho do sono vai fazer toda a diferença nesse momento, sem dúvida nenhuma. É incrível. Algumas mães me dizem, meu Deus, ele está comendo 4 pedaços de melancia, antes ele comia 2 pedacinhos, agora é um pedação desse tamanho, são 4 pedaços. Então, é bem comum que isso aconteça, gente. O sono e a amamentação e a alimentação estão 100% ligados, não há um sem o outro. Aliás, até para o adulto. Vamos fazer. Se o adulto comer uma feijoada, como que ele vai dormir à noite? Não. Quando me convidam para uma feijoada à noite, eu já digo, ai meu Deus, vou comer só arroz e laranja. E couve. Esse é o nosso dilema dos adultos no domingo, né? Domingo almoça mais tarde, tem vontade de dormir de tarde. Mas aí o sono de noite não vem. Tu começa a segunda-feira assim. Mas isso foi uma questão incrível, porque geralmente o adulto faz essa sonequinha agora na quarentena que ele não está acostumado, e aí ele vai para a cama no mesmo horário. Porque ele tem um sinal de sono, mas ele não tem a pressão do sono, ele não tem o sono acumulado para que ele durma. Então acontece exatamente isso, faz aquela sonequinha, mesmo que seja uma piscada de olho de vovô, que eu digo, aquele vovô que está na frente da televisão, piscada, quer dizer, ou mães, né? Porque nós somos mães e a gente sabe que a gente pode piscar em qualquer lugar. No meio do filme, no cinema, quando a gente estava indo no cinema, né? Ou em casa, assim, ver aquele cutucão, mãe, acorda! Exatamente. Então é isso aí, não adianta. O sono está muito ligado com tudo, não adianta. A gente precisa estar atento. E é a base, né? A base para o nosso desenvolvimento, não adianta. Amo, sou apaixonada pelo meu trabalho, não adianta. Eu posso ficar aqui 10 horas falando. Eu acho que a tua live da Dani, que já está pré-marcada aqui para quarta, 14 horas, vocês podem ir até 1 hora, tá liberado. Então tá. Pessoal, super obrigada aqui pela audiência. Essa live depois fica aqui disponível. Vocês enviem para as amigas, enviem para todo mundo e no YouTube também. Isso, YouTube e qualquer dúvida certo? Pode me mandar, né, Camila? Porque às vezes mandam para ti, não tem problema, podem entrar em contato comigo também. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder no Instagram, mas eu sempre respondo. Então tá. Obrigada, gente. Obrigada, até mais. gente. Um beijo grande. Até amanhã. Amanhã tem live de exercícios para gestantes. Então, avisem as amigas também. Querendo saber sobre sono de gestante. É isso aí. Toda quinta às 14 a gente tá fazendo aqui essa live de exercícios para gestantes. E essa live aqui volta 14 horas, então, quarta-feira da semana que vem com a Dani. Já está intimada. Olha aí, um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.